Ok, vamos lá para mais uma leitura do livro As 48 Leis do Poder, Robert Greene e Just Elfers. Lembrando que a editora é a editora Rufo. E paramos na leitura da segunda lei. Não confie demais nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. Julgamento. Cautela com os amigos. Eles o trairão mais rapidamente, pois são com mais facilidade levados à inveja. Eles também se tornam mimados e tirânicos. Mas contrate um inimigo e ele lhe será mais fiel do que um amigo, porque tem mais a prova. De fato, você tem mais o que temer por parte dos inimigos do que dos inimigos, dos amigos do que dos inimigos. Se você não tem inimigos, descubra um jeito de tê-los. A lei transgredida. Em meados do século IX, um jovem chamado Miguel III assumiu o trono do Império Bizantino. Sua mãe, a imperatriz Teodora, fora banida para um convento e seu amante Teoctisto assassinado, encabeçando a conspiração para depor Teodora e colocar no trono Miguel estava o tio de Miguel, Bardas, homem inteligente e ambicioso. Miguel era agora um jovem e inexperiente soberano, rodeado de conspiradores, assassinos e devanços. Neste momento de perigo, ele precisava de alguém em quem pudesse confiar para seu conselheiro, e pensou em Basílio, seu melhor amigo. Basílio não tinha nenhuma experiência em governo e política. De fato, ele era o chefe dos estábulos reais, mas tinha provado o seu amor e gratidão diversas vezes. Para um bom amigo, para um bom inimigo, escolha um amigo. Ele sabe onde atacar. Diane de Poitiers, 1499 a 1566. Amante da era de Henrique II da França. Os dois haviam se conhecido fazia poucos anos, quando Miguel estava visitando os estábulos na hora em que um cavalo selvagem se soltou. Basílio, jovem, cavalariço de uma família de camponeses da Macedônia, salvou a vida de Miguel. A força e a coragem do rapaz impressionou Miguel, que imediatamente elevou Basílio da sua função obscura de treinador de cavalos para a de chefe dos estábulos. Ele cobriu o amigo de presentes e favores, e depois se tornaram inseparáveis. Basílio foi mandado para a melhor escola de Bizâncio, e o rude camponês se transformou num cortesão culto e sofisticado. Sempre que ofereço um posto vago, faço centenas de descontentes e um ingrato. Luís XIV, 1638 a 1715. Agora Miguel era imperador e precisava de alguém fiel, a quem mais ele poderia confiar o posto de camareiro-mor e conselheiro-chefe, senão ao jovem que lhe devia tudo,
Assim, eu mesmo já fui mais de uma vez iludido pela pessoa a quem mais amava e em cujo amor, acima de qualquer outra pessoa, eu mais confiava. Acredito, portanto, que seja certo amar e servir a uma pessoa mais do que a todas as outras, segundo o mérito e o valor. Porém, jamais confiar tanto nesta tentadora armadilha da amizade, a ponto de ter de se arrepender mais tarde. Baldassare Castiglione, 1478 a 1529. Basílio poderia ser treinado para a função e Miguel o amava como um irmão, ignorando os conselhos de quem recomendava Pardas muito mais qualificado. Miguel preferiu o amigo. Basílio aprendeu bem e em breve estava aconselhando o imperador em todas as questões do Estado. O único problema parecia ser o dinheiro. Basílio nunca tinha o suficiente. A exposição aos esplendores da corte bizantina a tornaram ávido pelos privilégios do poder. Miguel dobrou, depois triplicou seu salário, deu-lhe um título de nobreza e o casou com sua própria amante, Eudóxia Ingerina, um amigo e conselheiro tão confiável valia qualquer preço, mas os problemas não pararam por aí. Bardas estava chefiando o exército e Basílio governando Miguel, de que o homem era ambicioso demais, com a ilusão de que poderia controlar o sobrinho. Bardas havia conspirado para colocá-lo no trono e poderia conspirar novamente, desta vez para se livrar de Miguel e assumir ele mesmo a coroa. Basílio destilou veneno nos ouvidos de Miguel até que o imperador concordou em mandar assassinar o tio. Durante uma importante corrida de cavalos, Basílio se acertou de Bardas no meio da multidão e matou-o com uma punhalada. Logo depois, Basílio pediu para substituir Bardas no posto de chefe do exército, de onde poderia controlar o reino e sufocar as rebeliões. Isso lhe foi concedido. Ora, o poder e a riqueza de Basílio só aumentavam e, passava algum tempo, Miguel em dificuldades financeiras por causa das suas próprias extravagâncias. Pediu ao amigo que lhe devolvesse parte do dinheiro que durante vários anos lhe emprestaram. Para espanto de Miguel, Basílio recusou com tamanha desfacatez que o imperador recebeu de repente a encrenca em que se meteram. O ex-cavalariço tinha mais dinheiro, mais aliados do exército e no Senado e, no final, mais poder do que o próprio imperador. Passadas algumas semanas depois de uma noitada bebendo muito, Miguel acordou, cercado de soldados. Basílio assistiu enquanto eles matavam e apunhaladas o imperador. E aí proclamaram-se imperador. Ele atravessou a cavalo as ruas de Bizâncio, brandindo a cabeça do seu ex-benfeitor e melhor amigo, espetada numa lança. Interpretação: Miguel II apostou seu futuro na gratidão que ele achava que Basílio deveria sentir por ele. Sem dúvida, Basílio lhe serviria melhor. Ele devia ao imperador a sua fortuna e sua educação e a sua posição.
Depois, uma vez Basílio no poder, tudo o que ele precisasse era melhor lhe dar, reforçando os vínculos entre os dois. Só aquele dia fatídico, fatídico ao ver o sorriso descarado no rosto de Basílio, é que o imperador percebeu o erro fatal que tinha cometido. Havia criado um monstro, tinha permitido que um homem visse o poder de perto. Um homem que depois quis mais, que pediu tudo e conseguiu, que se sentiu carregando o peso da caridade que recebera e simplesmente fez o que muita gente faz nessa situação. Esqueceu os favores que recebeu e imaginou ter conquistado o sucesso por seus próprios méritos. No momento da revelação, Miguel ainda poderia ter salvado a sua vida, mas a amizade e o amor cegam os homens, e eles não enxergam o que é do seu próprio interesse. Ninguém acredita que um amigo possa trair, e ninguém continuou não acreditando até o dia em que a sua cabeça foi parar na ponta de uma lança. Senhor, proteja-me dos meus amigos, que dos meus inimigos cuido eu. Voltaire, 1694 a 1778. A lei observada. Durante vários séculos após a queda da dinastia Han, 222 depois de Cristo, a história da China seguiu o mesmo modelo de vivência e golpes sangrentos, um após o outro. O exército conspirava para matar o imperador fraco. Depois o substituía no trono do dragão por um general forte. O general iniciava uma nova dinastia e se coroava imperador. Para garantir a própria sobrevivência, ele matava os generais, seus companheiros, alguns anos depois. Entretanto, o modelo voltava a funcionar. Novos generais se sublevavam e a matavam, ou matavam seus filhos. Ser imperador da China era ser uma pessoa solitária, cercada por um bando de inimigos. Era o posto de menos poder, de menos segurança no reino. A serpente e o fazendeiro e a graça. Uma serpente, perseguida pelos caçadores, pediu a um fazendeiro que salvasse a sua vida, para escondê-la de seus perseguidores. O fazendeiro se agachou e permitiu que a serpente rastejasse para dentro da sua barriga. Mas, quando o perigo passou e o fazendeiro pediu para a serpente sair, ela se recusou. Estava quente e seguro lá dentro, no cantinho de casa. O fazendeiro viu uma garça. Aproximou-se dela e lhe contou baixinho o que tinha acontecido. A garça lhe disse para se agachar e fazer força para botar o bicho para fora. Assim que a serpente espichou a cabeça, a garça arrancou-a com o bico e, puxando-a lá de dentro, matou-a. O fazendeiro ficou preocupado, com medo de que o veneno da serpente ainda estivesse na sua barriga. E a garça lhe disse que para curar o veneno da cobra era preciso cozinhar e comer 6 aves brancas. Você é uma ave branca, disse o fazendeiro. Para começar, serve. Agarrou a garça, colocou-a numa sacola e a levou para casa, onde a pendurou enquanto contava para a mulher o que tinha acontecido. Você
me surpreende, disse a mulher. A ave é boa com você e o livra de uma coisa ruim dentro da sua barriga. Na verdade, salva a sua vida. E você a traz até aqui para matá-la? E imediatamente soltou a garça, que saiu voando, mas no caminho lhe bicou os olhos. Moral: se você vir o rio subindo o morro, é sinal de que alguém está retribuindo uma gentileza. Conto folclórico africano. Africano, oxente. É 1500. É mil. Que merda de mil. Em 959 depois de Cristo, o general Shang Quang Yin se tornou imperador Sung. Ele sabia das suas chances, da probabilidade de em um ano ou dois ser assassinado. Como romper esse modelo? Logo depois de se tornar imperador, Sung ordenou um banquete para comemorar a nova dinastia e convidou os comandantes mais poderosos do exército. Depois de beber muito vinho, ele dispensou os guardas e todos os outros, exceto os generais, que agora temiam que ele os assassinasse, e todos de um só golpe. Em vez disso, ele falou: passo o dia inteiro com medo e me sinto infeliz tanto à mesa quanto à minha cama, pois quem de vocês não sonha em subir no trono? Não duvido de sua aliança, mas se por acaso seus subordinados, em busca de riqueza e posição, insistirem em colocar sobre os seus ombros o manto amarelo, como vocês poderiam recusar? Bêbados e temendo suas vidas, os generais proclamaram sua inocência e fidelidade, mas Sung tinha outras ideias. A melhor maneira de viver é usufruir pacificamente de riquezas e homenagens. Se vocês estiverem dispostos a renunciar aos seus comandos, estou pronto para lhes dar as melhores terras e as moradias mais belas, onde poderão ter o prazer da companhia de cantores e de moças. Os atônitos generais perceberam que, em vez de uma vida de lutas e ansiedades, Sung estava oferecendo riqueza e segurança. No dia seguinte, todos os generais entregaram os seus pedidos de demissão e se retiraram para as terras de Sung, que Sung lhe deu. De um só golpe, Sung transformou um bando de lobos que lhe diziam amigos, mas provavelmente o teriam traído, num grupo de doces ovelhas afastados de todo o poder. Nos anos seguintes, Sung continuou a campanha para garantir o seu governo. Em 971 d.C., o rei Liu de Han do Sul finalmente se rendeu, depois de anos de rebelião. Para espanto de Liu, Sung lhe ofereceu um posto na corte imperial e o convidou a ir até o palácio para selarem com vinho a nova amizade. Segurando o copo de Sung lhe oferecia, o rei Liu hesitou, com medo de que estivesse envenenado. Os crimes de seus súditos certamente merecem a morte, gritou ele, mas eu imploro a sua majestade que me poupe a vida do seu súdito. Na verdade, não ouso beber este vinho. O imperador Sung riu, pegou o copo de Liu e bebeu. Não está envenenado. A partir daí,
Liu se tornou o seu amigo mais leal e confiável. Muita gente pensa que um príncipe sábio deveria, tendo oportunidade, incentivar astuciosamente uma inimizade, de forma que, ao eliminá-la, ele possa aumentar a sua grandeza. Os príncipes, especialmente os novos, encontram mais fé e utilidade naqueles homens a quem, no início do seu poder, viam com suspeita do que naqueles em quem começaram confiando. Pandolfo Petrúcio, príncipe de Siena, governou seu estado mais com aqueles que quem desconfiava do que com os outros. Nicolau Maquiavel, 1469 a 1527. Na época, a China se dividira em muitos reinos menores. Quando Shenzhen, rei de um deles, foi derrotado, os ministros de Sung aconselharam o imperador a transcafiar este rebelde. Eles apresentaram documentos provando que ele ainda conspirava para matar Sung. Quando Shenzhen foi visitar o imperador, entretanto, em vez de prendê-lo, Sung o homenageou. Deu-lhe também um pacote que disse para o ex-rei abrir no caminho de casa. Shenzhen abriu o pacote na viagem de volta e viu que continha todos os documentos sobre sua conspiração. Percebeu que Sung sabia dos seus planos assassinos, mas mesmo assim havia poupado. Então generosamente o conquistou e ele também passou a ser um dos súditos mais leais de Sung. Interpretação. Ficará para a próxima leitura. Do livro As 48 Leis do Poder, Robert Greene e Josh Elfes, editora Roupa.